É aí que está o risco da inteligência artificial? O que você enxerga aí como especialista e como uma pessoa que viveu várias etapas aí da jornada da evolução? Então eu vou falar um pouquinho baseado no que eu escrevi. Eu tenho 3 livros que eu escrevi. Um deles é sobre inteligência artificial, que curiosamente foi lançado 4 meses antes do ChatGPT. Você teve uma... Eu não tive nada, foi por acaso, foi pura sorte. Essa é muito boa, né? Você fez alguma... Não, eu fui puta, eu dei sorte do caramba. Ó, galera, tá aqui, ó. O Dragão da Inteligência Artificial, Fábio Adiron. 4 meses antes. Não, e esse livro, assim, não é que na capa não ia ficar... eu não vou assim, inventar história. Que deu certo? Não, puta coincidência. Esse livro tem como é que chama? Ele tem um subtítulo, mas que na capa ia ficar péssimo. Mas o livro se chama O Dragão da Inteligência Artificial contra o Guerreiro da Desinteligência Natural. Ou seja, sem querer aqui a gente está entrando na temática. Exatamente. O que acontece? Eu não sou nem um líder messiânico que acha que a IA vai resolver todos os problemas do mundo, tá? Mas eu também não sou um catastrofista achando que a IA vai representar todas as desgraças do mundo. Perfeito. Tá? Como qualquer ferramenta, ela pode ser bem utilizada ou não. O que acontece é que nós estamos ficando, enquanto seres humanos, cada vez mais, como é que eu poderia dizer assim, mais relapsos ou mais folgados a respeito de ter que pensar. Tá certo? Então eu estou terceirizando tudo que eu teria que pensar. E, querendo ou não, à medida em que eu terceirizo funções que o meu cérebro estava acostumado a fazer, eu vou perdendo essas funções vão hipertrofiando. Tá? Então, por exemplo, o caso talvez mais típico é que tem gente que não sabe mais andar na rua se não tiver o Waze. Estou pensando aqui. Tá certo? Tipo assim, se cair a conexão da internet, tem gente que não sabe voltar para casa. Por quê? Porque aquela função... Os referenciais... o nosso cérebro é uma maquininha muito inteligente, tá? Se você não usa, ele poupa energia. Libera espaço. Ele poupa energia, ele Exato. desativa aquilo lá. Então, eu acho que o grande risco é isso. Nós estamos caindo numa situação que não é nem a questão, tipo assim, vai substituir ou não vai substituir. Porque, sim, vai substituir, ponto. Algumas coisas já foram substituídas, outras vão demorar 5 anos, 10 anos, 100 anos. Mas vai ser substituído. A gente não pode ter essa ilusão de que isso está aí. O problema, eu só quero saber como é que as pessoas vão viver e para quem que as empresas vão vender. Tá certo? Que é uma outra história. Qual vai ser a renda dessas pessoas e se elas não têm renda, como é que as empresas vão sobreviver. Mas assim, a gente está com uma sociedade que está emburrecendo. E a gente vê isso todo dia. Assim, por quê? Porque não usa mais a cabeça e, portanto, vai deixando de... expandir o conhecimento. Não, e de manter, inclusive. Porque quando eu falo assim, a pessoa não sabe mais dirigir sem o Waze, ela sabia dirigir antes sem o Waze. E a partir do momento que tem lá, na prova, em 200 metros entre a direita, ela não está mais nem olhando aonde que ela está entrando. Tá certo? Então, eu acho que esse é o grande risco. É o risco de a gente estar indo... E, vamos dizer assim, do ponto de vista sociológico, sempre vai ter gente esperta o suficiente para se manter com a cabeça funcionando
E essas pessoas vão dominar esse outro lado. Vão ter a vantagem competitiva, né? Vão dominar. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Vai ser uma relação de poder. Eu tenho o conhecimento. O conhecimento vai ser vai ser uma grande moeda aí de clusterização aí de social. E vamos dizer assim, e se amanhã eu desligo a chave do... Sei lá, algum tempo aí estavam discutindo que lá perto não sei se era no Maranhão, no Ceará, iam fazer lá uma obra que podia atingir um cabo submarino de internet e coisa assim. Mas pensa o seguinte, tipo, aconteceu um acidente, afundou um navio e rompeu o cabo submarino da internet. O que as pessoas vão fazer? A relação, né, de evolução. Não sei se você viveu, mas sei lá, há uns 20 anos, deve ser mais até, que a gente teve um problema em Itaipu, do apagão do Brasil inteiro. O que a pessoa faz? Eu voltei andando para casa, lá da Liberdade. Não, eu lembro que eu cheguei em casa e tive que subir 14 andares a pé, porque a minha garagem era no 2º subsolo e eu morava no 12º. Mas assim, como é que algumas pessoas vão conseguir sobreviver 1 hora? Assim, você viu o pânico dos pais e das crianças, porque agora é proibido o celular na escola? Eu vi a notícia, não acompanhei as repercussões. Cara, tem algumas histórias de professor de algumas escolas que já não permitiam, a ponto de ter uma professora que fala assim, escola de educação infantil, criança de 2, 3 anos, 4. A gente está com um problema porque a gente não consegue dar comida para a criança. Porque a criança não sabe comer sem o celular na frente. Isso a gente vê algumas situações aí. Imagina como é que deve estar esse começo de semana. Imagina você ficar um dia sem internet. Cai o WhatsApp 6 horas, ou sai notícia em todos os jornais, porque... Então, eu acho que é essa a questão. E, claro, isso afeta tudo. O comportamento, o relacionamento das pessoas. É outra coisa que, vamos dizer assim... Essas questões, né, esses lados da moeda, né, da inovação, do novo, e também a questão... deixa eu só formular assim um pouquinho melhor minha visão aqui. Quando você tem o novo, obviamente você tem um período de adoção, confirmação daquilo que é novo, Sim. Até que eventualmente isso passa a ser um costume. Coisas que nem o WhatsApp e tudo mais viraram um costume natural aqui pelo menos, né, Brasil, isso é muito intenso. Sim. Cada país às vezes tem um app e tal. Ferramentas que facilitam o dia a dia. Isso é normal e acho que faz parte da evolução. A sua visão em relação às temáticas, né, principalmente essas que você atua fortemente, incluindo a questão da inovação, você percebe um aumento da capacidade de entender essas temáticas para que elas sejam aplicadas, ou cada vez mais virando uma ciência de foguete, do tipo assim, as pessoas pouco preparadas para entender e com dificuldade... Pouco preparadas para entender, mas loucas para usar. Do tipo assim, eu não posso ficar de fora. Então, por exemplo, eu tenho certeza que hoje, terça-feira, deve ter um monte de gente que já baixou o DeepSeek. Eu não posso ficar de fora dessa. Todo mundo está discutindo isso, como é que eu faço? Agora, deixa eu te perguntar, você gosta de vinho? Ok, assim, não... Tomo. Mas não... Você gosta do quê? De cerveja ou alguma outra bebida alcoólica? Não muito. Assim. Não muito? Tá, mas vamos dizer que você gostasse de vinho. Se você tomar 3 garrafas de vinho por dia, você acha que faz bem? Não deve fazer bem, né? Então, se você tomar uma taça em cada refeição, dizem alguns que faz até melhor para a sua atividade cardíaca, tá certo? O problema dessas coisas, quando você fala assim, do WhatsApp, ou do Instagram, ou de qualquer outra coisa, é que
Não é que a pessoa usa como uma ferramenta útil de contato, etc, etc. Cara, a pessoa passa 16 horas olhando para aquele negócio. É insano. Não pode fazer bem. E quando não é 16, são 8 horas olhando para aquele negócio. A gente vê gente que... Aqui, você está aqui numa avenidona aí na sua frente, você já deve ter visto cena de gente que é quase atropelada porque está atravessando a rua trocando mensagem no WhatsApp. Então, assim, as pessoas têm noção? Não, eu acho que as pessoas não têm noção. Algumas têm, obviamente. Por exemplo, algumas pessoas mais cuidadosas têm noção. Então, tem gente que não fala no telefone quando está dirigindo, não fica respondendo mensagem quando está dirigindo. Sim. Mas tem gente que está... Cara, no meu bairro tem... A gente vê lá, assim, não é dizer assim, a culpa é das babás, porque os pais e as mães fazem a mesma coisa, tipo assim, tá com um carrinho e tá, em vez de estar dando atenção para a criança, tá o tempo todo em alguma coisa, você vê ali. Eu falo que sabe o que é a profissão do futuro? Não? Que é? É ortopedista de coluna vertebral. Os clientes já estão se formando já. Porque as pessoas passam tanto tempo assim olhando para baixo, principalmente aqui é cervical, né? Não sei, acho que é cervical. O ortopedista de cervical, cara, vai ficar rico no futuro. Você trouxe aqui para mim, você tem outros 2 livros, né? É. Que é um escrito O Mito de um Mundo Melhor e aqui Espelhos Ilógicos. Aí tem até escrito aqui Dialógica, Conflitos e Decisões. Quer contar um pouquinho de cada um deles aí? Então eu vou contar um pouquinho para trás. Fim de 2019, 2020, eu fui convidado para participar de um grupo de estudos sobre pensamento complexo. E pensamento complexo é aquele que está... A complexidade são aquelas situações, aquelas coisas, aquelas mecânicas, aquelas tecnologias onde você tem que fogem da lógica cartesiana e que, portanto, você não tem... É cheia de incertezas, de fatores emergentes, ela se autorregenera, ela não é simétrica, e isso aplicado a todas as áreas de ciência ou de conhecimento. Tá? Não vou começar a falar aqui sobre pensamento complexo, senão a gente vai passar o resto do... mas só lembrando, não existe ciência da complexidade, existe pensamento complexo, tá? Ok. Toda ciência é afetada pela complexidade. E complexo não quer dizer complicado. Sim. Complexo é múltiplas variáveis, vários pontos de vista. É algo muito maior trama, amplitude. Não obrigatoriamente ser difícil, né? Porque, vamos dizer assim, o complicado é aquilo que você desmonta e monta de volta. É difícil de você fazer, mas ele tem toda uma lógica, tá? Então, portanto, todo o pensamento cartesiano, toda a questão analítica de desmontar um problema para ver as partes e depois montar de volta. O complexo não, porque ele se emaranha. A gestão de empresa, a abordagem do marketing, são sistemas complexos? São. Requer um pensamento complexo? Requer. Foi daí que você foi... Inclusive, por exemplo, esse terceiro livro, que é dos espelhos ilógicos, eu falo a respeito de lógicas não cartesianas e depois eu falo da possível forma de você lidar com isso em situações de conflito e em tomada de decisão. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, de que é dialógica dentro do pensamento complexo? Dialógica é a característica que tem uma situação complexa em que ela pode ter situações que são conflitantes e ao mesmo tempo complementares. Ok. Elas não são eliminatórias, 0 ou 1. É quase algo quântico ou não? Eu diria que... Porque o quântico é isso, né? Você não tem o 0 ou 1, você tem os Você tem todos, igual a lógica fuzzy, isso, que eu cito aí, tem várias okay. lógicas possíveis, tá?
que não são aquela lógica do 0 ou 1 analítica. Ok. E aí foi dessa linha que quando você começou com os Então, complexos que você veio para esse... Então, todo sistema aberto é um sistema complexo. Todo sistema aberto é um sistema complexo porque ele está sujeito à influência de qualquer coisa que venha de fora. Ok. A começar do seu corpo. Tá? O seu corpo é um sistema complexo. Por mais que eu consiga analisar o seu coração, o seu fígado, o seu osso, não sei das quantas, ele é um sistema totalmente aberto no sentido interno, porque às vezes, tipo, por causa do fígado, você está com uma dor no dedão, tá certo? Ou porque nós estamos sujeitos ao ar-condicionado que está aqui, à chuva que pode cair, à fumaça, ao que eu comia na hora do almoço. Tá? Então, é isso. O primeiro livro é um livro mais, vamos chamar de antropologia, que o pessoal gosta de chamar, tem um nome bonito, que chama Antropologia Filosófica. Ou seja, filosofia a respeito do desenvolvimento humano, e ele vai falar, aí ele é bem mais filosofia mesmo, a respeito da necessidade das pessoas terem mitos. E a ideia de que nós vamos fazer do mundo um mundo melhor. Um mito é uma necessidade que eu tenho de acreditar em alguma coisa transcendente. E sem ela eu não consigo lidar bem com a realidade. Tá? Então nós temos esse conceito assim, nós vamos salvar o mundo, nós vamos melhorar o mundo. Não, nós não vamos, nós estamos destruindo cada vez mais o mundo. A gente acha que a gente pode explorar todas as coisas e assim por diante. O da inteligência artificial e o dos espelhos ilógicos, sim, eles têm mais a ver com a realidade aplicável na realidade de negócio. Por quê? Não é que eu tenho uma fórmula, eles não vão dar fórmula. Sim. O que eu tenho que aprender com um pensamento complexo é como que eu navego na complexidade. Tá? Ele não vai ter um framework. Aliás, tem um cara que inventou aí um framework para resolver a complexidade, que eu acho que é uma das grandes enganações que a gente encontra. Que aparentemente é a busca de um sistema que a gente está falando, que eu não quero aprender, não quero desenvolver, não tenho uma provocação, não tenho um mito / um propósito. As pessoas querem algo fácil, querem o prescritivo, né? É o prescritivo. A maior dor do mercado hoje, assim, em todas as áreas, eu tenho um contato com várias empresas, é assim, as pessoas estão sendo treinadas por prescritivo. O prescritivo transforma a pessoa numa máquina, e aí a substitui. Se, assim, causas de doenças relacionadas a trabalho, burnout e tudo mais, eu consigo ver aqui só por título, estou inferindo aqui. Dialógica. A pessoa não quer tudo certinho. Não vem certinho, já começa a ficar. Não consegue entender o conflito, toma que decisão. Não sei que decisão tomar, pifa. Assim, e tem decisões que eu tenho que tomar em ambientes complexos. E quando em um ambiente complexo, assim, não é sim ou não. Às vezes é até pode tomar ser decisão. Né? Às vezes tem que ser sim e não. Vai nos dois. Pegando o Elon Musk, você já viu a história dele? Porque ele falou assim, eu tinha um tanto de dinheiro. Ele podia ir ele tinha o investimento que ele gostaria tinha a Tesla e tinha o lance do foguete, que era a meta principal dele. Só que ele falou assim, cara, eu vou pôr um pouco em cada um. Ele não sabia qual que ia dar certo. Sim. E quantas variáveis, quantas coisas podiam dar errado. Assim, ele tem bastante dinheiro, né? As empresas não vão ter tanto dinheiro assim. Sim, mas conceitualmente, se você tomar uma decisão do sistema complexo, você não obrigatoriamente precisa pôr todas as fichas no mesmo caminho. Mas assim, uma das coisas que eu falo... eu vou comentar, ele não tinha dinheiro, não. Ele botou todo o dinheiro, ele ficou sem, na verdade. É curioso isso daí. O que eu costumo falar nas minhas aulas a respeito dessas coisas, a receita de bolo, framework, é o seguinte, é quase repetir a sua frase, assim, o que é uma receita de bolo? É uma prescrição de como você fazer e chegar no resultado. Ele é um algoritmo. Faça isso e diz na ideia. Você concorda que ele é um algoritmo? Sim. Se ele é um algoritmo, ele é replicável por uma máquina. Por essência, né? Por definição.
E aí eu falo para os meus alunos, ou vocês aprendem a pensar, pensamento crítico, se vocês vieram aqui aprender receita de bolo, eu não vou dar receita de bolo.